Olá, oitavo ano, tudo bem? Vamos iniciar o estudo da semana 1 do PET 5. A unidade temática, o Brasil no século XIX. E o objeto de conhecimento, Brasil, primeiro reinado, o período regencial e as contestações ao poder central. Pessoal, logo que Dom Pedro I proclamou a independência do Brasil, houveram alguns grupos que foram contra essa determinação e contra a permanência de Dom Pedro I no poder brasileiro, certo? Então nós vamos começar pelo caso da Bahia. No início do ano de 1822, antes mesmo de Dom Pedro I proclamar a independência do Brasil, as Cortes de Lisboa, que foram convocadas para organizar a situação de Portugal após o fim das guerras napoleônicas, enviaram para a Bahia o general Madeira de Melo e ele se tornou o governante dessa província. Além de se tornar o governante dessa província, ele levou àquele lugar uma força militar imensa para proteger aquele espaço e também a Baía de Todos os Santos, que era um grande e importante entreposto comercial da região, certo? Quando Dom Pedro I proclamou a independência do Brasil, o general Madeira de Melo não ficou satisfeito e uma boa parte dos portugueses que estavam na Bahia foram também contra essa determinação. Por causa disso, aqueles que apoiavam o governo imperial disposto por Dom Pedro I foram expulsos da capital da Bahia, Salvador, e se abrigaram na região da Cachoeira, certo? A Vila de Cachoeira. Lá eles montaram um certo exército e a partir disso começaram a tentar invadir a capital. Durante esse meio tempo também, Dom Pedro I organizou um exército principalmente com mercenários que eram de outros lugares, certo? Dentre os mercenários que vieram para o Brasil auxiliar o exército brasileiro na tomada da Bahia, nós temos o chamado Almirante Colchane, que foi grandemente influente na organização dessa independência do Brasil e na disputa pela região da Bahia, certo? A partir disso, então, nós sabemos que o governador Madeira de Melo já estava sem recursos na Bahia por causa também da Marinha Imperial Brasileira, que não deixava suprimentos chegarem à Bahia, né? E em 2 de julho de 1823, houve a tomada de Salvador pelo Exército Brasileiro, graças também à atuação daqueles brasileiros amotinados na Vila de Cachoeira, que haviam também lutado anteriormente, até que nessa data fosse declarada a anexação da Bahia ao governo imperial brasileiro, certo? Outra batalha importante dessa época é a chamada Batalha do Genipapo. Ela foi organizada no ano de 1823. E por quê? Porque cidadãos da Vila de Parnaíba, cidadãos cearenses e também maranhenses se declararam a favor do governo imperial de Dom Pedro I. Portugal, que queria a continuidade da fidelidade da província do Piauí, enviou tropas para essa região e a partir disso ele organizou a resistência, né? As tropas portuguesas conseguiram, pela liderança de João José da Cunha Fidé, vencer as tropas brasileiras que existiam em 1823. E aí elas foram até o interior, né, em São Luís do Maranhão, ficaram lá quarteladas, porque passaram a ficar também sem recursos. E por causa disso, posteriormente, né, em 31 de julho de 1823, elas foram vencidas pelo Exército Brasileiro, ok? Então são duas disputas importantes ali no Nordeste pela continuidade do poder imperial de Dom Pedro I, certo? E nós temos mais uma, a Confederação do Equador.
ela ocorreu em 1824, quando Dom Pedro I nomeou um novo presidente para a província de Pernambuco. E aí, os liberais Cipriano Barata e Frei Caneca, insatisfeitos e também junto a uma população que estava insatisfeita com a situação, eles buscavam, na verdade, um governo republicano e o fim dessas nomeações que não correspondiam com a vontade da sociedade daquela região, né? Então eles começaram então a chamar o pessoal para se organizar contra esse poder imperial e eles conseguiram o apoio das províncias do Rio Grande do Norte, do Ceará, do Piauí e da Paraíba. E a partir disso eles proclamaram a Confederação do Equador, que seria uma região republicana, livre e independente do Brasil imperial. A partir disso, nós sabemos que Dom Pedro I não deixaria que uma região do Brasil se tornasse independente, porque seria até prejudicial a ele, certo? E outros grupos também iam querer fazer o mesmo. Então, a partir disso, ele mandou o exército brasileiro até lá e, no ano de 1824, conseguiu prender os revoltosos e punir também com a execução daqueles que eram tomados como os principais líderes do movimento. Se a gente for parar para pensar, dentro do Brasil, logo que Dom Pedro I proclamou a independência e o governo imperial, apenas 3 províncias se declararam em apoio a Dom Pedro I, que eram São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, certo? O restante ficou naquela dúvida, será que isso vai ser bom? E além disso, os portugueses que integravam essas regiões que não se declararam de pronto apoiadoras do governo imperial, eles pensavam que seria melhor que o Brasil retornasse a ser uma colônia de Portugal. Isso porque, para eles, era bom que eles continuassem com aquele comércio de Portugal e haveria mais lucros para eles se eles continuassem sendo de uma colônia portuguesa. Então, esses portugueses não aceitavam esse governo imperial recém-proclamado. E quais são as consequências dessa guerra para a população brasileira? Uma boa parte da população brasileira atuou nessas guerras pela defesa do governo imperial. Porém, ao final dessas guerras, eles não foram reconhecidos e continuaram sofrendo com um governo oligárquico e que excluía os mais pobres e aqueles analfabetos, Então, a população geral não tinha uma representatividade no governo imperial brasileiro até aquela época. 8º ano, eu espero ter sanado as dúvidas de vocês e espero as atividades no e-mail. Até a próxima!